estimados alunos do Polo Parnaíba, do Polo Paulistana, da UAB de Matemática. Espero que todos estejam bem, pessoal. E vamos dar início à nossa aula 3, nossa semana 3, que compreende o dia 10/4 a 15/4, né? Do corrente ano. Pessoal, as duas aulas anteriores, as duas primeiras aulas, estudamos sobre, inicialmente, né? Fizemos a apresentação da disciplina e vimos a explicação sobre os elementos básicos de um projeto de extensão, na qual a gente estudou o quê? Naquela aula, que foi a semana 1. O tema, o título, resumo e introdução, né? Sei que vocês se recordam bem. Na segunda aula, a gente apontamos o que? A justificativa, a fundamentação teórica, o objetivo geral e específico e a metodologia de execução do projeto de extensão, tá bom? E na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar, dando continuidade, vamos estudar mais especificamente os resultados de discussão, que é basicamente os resultados esperados do projeto, o cronograma, considerações finais e referências, tá bom? Então, vamos lá. Turma, falando de resultados inicialmente, o que a gente diz de maneira geral? Esses resultados, pessoal, eles devem ser descritos de maneira objetiva, com todos os elementos do projeto, certo? Sem interpretação, obedecendo o quê? Uma sequência lógica, é claro. Pode ter texto, pode ter figura, pode ter tabela, certo? Ele deve ser organizado de tal forma que se destaque o quê? Basicamente, as evidências necessárias para responder cada questão de pesquisa ou então hipótese que você investigou, que você buscou, entendeu? Por isso que deve ser escrita de forma concisa e objetiva, certo? Pessoal, falando propriamente de resultados esperados, o que deve ser colocado, né? Você deve descrever sobre esses resultados com a execução do projeto, né? Principalmente relacionando o quê? Relacionado ao impacto e transformação social esperados. Também é necessário, pessoal, identificar as metas a serem alcançadas em relação ao público beneficiário, né? Tanto sobre os aspectos considerados quantitativos quanto os qualitativos, tá bom? Nele, também a gente faz a descrição dos possíveis resultados e impactos gerados junto à comunidade, através de quê? Da demonstração de números de ações, atendimentos, né? Questionários de satisfação. Citando aqui um exemplo, tá bom? Pode ser feito dessa maneira também, nessa descrição dos resultados esperados. E nessa seção são descritos os resultados ou os produtos esperados, né? Porque no final é gerado um produto, certo? Um projeto de extensão. Os resultados esperados, eles são uma espécie de forma concreta, pessoal, em que se pode alcançar os objetivos. Não devemos alcançar os objetivos, isso é muito importante. Portanto, ele deve existir uma correspondência estreita entre esses aspectos, tá bom? Turma, é importante considerar que nos resultados esperados não devem ser repetições da justificativa. Informação importante, né? O que se observa é o quê? Que na justificativa, como a gente já viu, né, em aulas anteriores, caso ela, o pesquisador, ele deve escrever por que vale a pena desenvolver o projeto. No caso dos resultados esperados, que é a nossa temática de hoje, deve estar claro o produto final da pesquisa, certo? E como esse produto ele vai contribuir para a sociedade.
E é por esse motivo que ele é relevante. Estimar a repercussão e ou os aspectos socioeconômicos, técnicos, científicos e também ambientais desses resultados esperados, tá bom? Quanto a eles, ainda, né? O que é recomendado? É recomendado, pessoal, você relacionar o que se espera do projeto, quanto também as publicações, as apresentações e congressos, né? Interação de recursos humanos e os próprios produtos, que é a finalidade do projeto de extensão. Então, vale a pena, pessoal, caprichar nessa redação, na escrita mesmo, dos resultados esperados, porque são fundamentais para convencer o avaliador, né? Que vai ler o teu projeto, certo? Falando agora de cronograma, também é um elemento básico muito importante dentro do projeto de extensão, certo? Então, é basicamente no cronograma que está descrito o quê? Está descrito a previsão de tempo a ser gasto na realização do trabalho, né? De acordo com as ações, perdão, em cada etapa. Por quê? No cronograma que você coloca lá o cronograma das ações realizadas, tá certo? Então, as atividades e os períodos no cronograma, turma, são definidos mediante características de cada pesquisa e critérios a ser adotados pelos autores do projeto, certo? São vocês, alunos da UAB de Matemática, né? Do Polo de Paulistana, como do Polo de Parnaíba, juntamente com seus respectivos professores, orientadores das disciplinas. Bom? E, para tanto, o cronograma ele deve ser organizado basicamente numa tabela, num quadro, né? Num quadro mesmo, semelhante a esse aqui da figura, né? Para cada etapa deve ser o quê? Previsto quando e quanto tempo levará para seu desenvolvimento. Pessoal, até falei para vocês que quando vocês pesquisam, vocês acham muitos trabalhos na área de projeto de extensão, na área de matemática, em atividades lúdicas, né, inovadoras. É o que vocês têm que se perpetuar a fazer. Então, nesses trabalhos, vocês podem observar os cronogramas, né, que são feitos aí na forma de quadro, né, que ilustra exatamente as etapas de execução do projeto que vocês estão realizando, tá bom? É um elemento básico muito importante, né, dentro do projeto de extensão, tá bom? O cronograma. Pessoal, falando agora de considerações finais, né? Considerada as considerações finais uma espécie de desfecho do trabalho, certo? Elas servem para responder o problema central do trabalho e verificar, certo? Se o seu trabalho ele cumpriu todos os objetivos da pesquisa. As considerações finais, turma, devem ser assertivas e também concisas, tá certo? Deve retomar os principais pontos do trabalho e apontar também as direções para os próximos estudos, né? Na área também do seu projeto que você está fazendo, certo? A sua pesquisa, a sua ação. De maneira geral, que deve conter em uma consideração final, né? Consideração final é importante que você retome brevemente as questões apresentadas na introdução do trabalho e também você deve fechá-las, né? Você deve responder se o problema de pesquisa ele foi resolvido, certo? Isso é importante. Pontuar se foram descobertos também, pessoal, novos problemas e, se necessário, sugerir abordagens futuras, tá bom? Esclarecer também, turma, se as hipóteses foram confirmadas ou então refutadas. E apresentar o quê? Os resultados da pesquisa, certo? Mostrando análise e também gráfico. Caso tenha, não é obrigatório colocar um gráfico, mas se tiver, bota. No caso de vocês,
vocês vão ter que colocar fotos, mas no caso, se colocar nos anexos, então tire bastante foto das ações de vocês, é muito importante esses registros, tá bom? As fotografias, certo? Eu coloco aqui para vocês, pessoal, qual é a diferença entre as considerações finais e a conclusão do teu projeto. Fala-se, diz-se, que é algo meramente científico, olha só. É claro, turma, existem muitas críticas sobre isso. A gente confunde, diz, é a mesma coisa. Considerações finais é a mesma coisa de conclusão, certo? Mas é justamente, pessoal, a metodologia científica que faz essa distinção, né? A diferença entre consideração final e conclusão. Em relação às considerações finais, basicamente o quê? No caso, como está colocado aí, pessoal, ele é o termo mais utilizado, certo? O que indica que as conclusões ali descritas referem-se apenas àquela pesquisa, àquele projeto, certo? Ou seja, as considerações finais, elas indicam que não existe um fim para aquelas discussões e que não existe uma verdade científica absoluta e incontestável. Olha só, incontestável, tá certo? Já por outro lado, a conclusão ela indicaria o quê? Uma verdade final sobre o tema. Eu estou concluindo o tema. Finalmente está ali a conclusão, tá certo? Do meu trabalho, do meu projeto de extensão. Então, também, considerando a infinitude da percepção humana, esse termo ele é rejeitado. Uma dica que a gente pode estar repassando para vocês é verificar qual é o termo que sua instituição vai utilizar, a universidade ou instituto. Seja qual for, né? Conclusão ou consideração final, sugiro que você siga o padrão da instituição. No caso, pessoal, a gente vai usar considerações finais, tá certo? A gente vai usar esse termo. Não conclusão, a gente vai colocar considerações finais, tá bom? No caso, eu estou falando do relatório final do projeto, que vocês vão entregar lá no final da disciplina, tá? Quando forem apresentar a ação de vocês, né? O projeto de extensão nas escolas, tá bom? Para frisar aqui, pessoal, é importante que vocês já tenham entrado em contato com os orientadores. Inclusive, já realizei uma reunião com eles para explicar toda a temática da disciplina, né? Mostrei para eles a divisão dos grupos, certo? Já estão em mãos com a divisão dos grupos de trabalho. Provavelmente eles vão marcar alguma reunião com vocês para que se possa definir a temática trabalhada, a ação de extensão que será trabalhada, certo? Sempre lembrando que vocês vão fazer um projeto de extensão, certo? Relacionando, certo? Mais uma vez, a temática da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, do ano anterior, que no caso é do ano de 2022, que tratou do bicentenário da independência, tá bom, pessoal? Que esses projetos sejam inovadores, sejam interessantes, né? Que vocês possam fazer atividades lúdicas, motivadoras, né? Nas escolas que vocês escolherem, tá bom? E mais uma vez eu friso aqui, pessoal, que se for necessário um ofício, entre em contato comigo para que eu possa falar com o coordenador do curso, para que ele possa me repassar esses ofícios e eu repassar a vocês, tá bom? Fica combinado assim. E também aguardo o contato de vocês, passando as dúvidas caso existam, tá bom? Já está na semana 3, né? Ensino na semana 3. Então, se haver dúvidas, procure a professora Leane, está aqui à disposição de vocês, tá? Então, vamos aqui dar continuidade. Agora, turma, a gente vai falar das referências, né? Os trabalhos acadêmicos é comum a gente achar as referências, né? As referências bibliográficas, né? Geralmente elas são conforme as normas da ABNT. É basicamente o quê, né? A sigla ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
é a indicação de autores, título, né? Edição, local, editora e data de qualquer citação feita em um texto. Então, é preciso que vocês referenciem, tá certo? Referenciar é como se fosse considerado um plágio. Foi você que criou, então se deve colocar as referências. Então, de maneira geral, o que se fala que é referência? Referência bibliográfica é um conjunto, certo? Um conjunto padronizado de elementos descritivos, tá certo? Retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Cada trabalho tem a sua referência individualizada, tá certo? E a referência bibliográfica das normas da BNT é basicamente o que? A forma de localizar o artigo original com maior facilidade, certo? Ele vai te ajudar a procurar aquele trabalho das referências, certo? Também é uma forma, pessoal, de verificar os dados utilizados no teu projeto, na tua dissertação, por exemplo, na tua tese, o TCC, certo? E o próprio projeto de extensão mesmo. A referência bibliográfica também é uma forma de quê? De aumentar o entendimento sobre o que foi descrito dentro de um trabalho e também aprofundar aquela questão, né? É por esse motivo que todas as obras, pessoal, citadas no projeto devem estar referenciadas, certo? No final, né? Referencial, as referências bibliográficas, tá bom? Também pode ser chamado de bibliografia. Tá? A gente usa referências, mesmo esse nome, tá bom? E em ordem, turma, os itens obrigatórios em uma referência bibliográfica são basicamente o quê? O que tem que ter uma referência bibliográfica, pessoal? Ó, tem que ter o autor, tá certo? O título da obra, o local, a editora e a data de publicação, tá certo? Tem que conter esses aspectos aí elencados. Então, em relação à autoria, né? É o primeiro item, a autoria é o primeiro item da referência bibliográfica, as normas da BNT. Basicamente o que na autoria? É quem escreveu a ideia, pessoal. O autor ou a autora do trabalho é o fator mais importante para determinar a origem da citação, certo? A quantidade de autores e também a natureza da autoria mudam a forma como os sobrenomes também devem ser colocados, certo? Em relação ao título da obra. O título da obra, pessoal, ele é autoexplicativo, certo? Já que seria basicamente o quê? É impossível saber do que se trata sem nomear o trabalho citado, certo? Ele pode estar, turma, negrito, né? Negritado. E caso houver um subtítulo, ele deve ser separado, pessoal, por 2 pontos, certo? E o subtítulo ele não é em negrito, tá bom? Agora, turma, em relação ao local. Depois também do trabalho é importante nas referências, né, deixar claro que o local da publicação. Você também tem que complementar as informações referentes à editora. Então, dessa forma, turma, praticamente o quê? Impossível que 2 trabalhos publicados por editoras de nomes semelhantes sejam confundidos, tá? Se tiver toda essa identificação no trabalho, você não vai confundir na hora de procurar e achar o seguinte, certo? A gente tem, por último, pessoal, a data, né? No caso, é a data de publicação. Então, é uma forma de quê? A data é uma forma de determinar se o estudo citado, né, que você citou no seu trabalho, na sua referência, ele está de acordo com as últimas descobertas. Aí você vai lá procurar a referência e vai ver o trabalho e ver se está ok, tá certo? Mas também, pessoal, é uma maneira de diferenciar, por exemplo, artigos com títulos semelhantes, né? Trabalhos com títulos semelhantes, projetos, teses, dissertações, com títulos semelhantes ou iguais.
E, na verdade, isso é mais comum do que a gente pensa, se a gente for analisar, tá bom? Isso é muito comum. E muito importante, né? Colocar as identificações nas referências. Aqui, pessoal, eu elenquei uns exemplos de referências. Né? Primeira referência, essa referência aqui, a primeira, é uma referência, turma, da Constituição Federal, ou então estadual, né? Um tipo de referência assim. Então, o que você tem? Você tem um local, certo? E o título, que é o ano, e a descrição, que é o local do órgão constituinte, certo? E o ano aqui da publicação, tá bom? Na segunda referência, é um exemplo de artigo de periódico revista, de referência, né? Onde você vai colocar o sobrenome, certo? Nome abreviado, o título do artigo, né? O título da revista, local de publicação, certo? Número, volume, tem aqui as páginas. A gente coloca a página inicial e a página final, tá certo, pessoal? E depois coloca o ano, tá bom? Tem até referências que as pessoas colocam o mês também, viu? Esse terceiro exemplo, turma, é uma referência de monografia, dissertação ou tese, né? No caso aqui é tese de doutorado. O que você vai colocar na referência de tese, no caso, né? O sobrenome, aqui, ó, o sobrenome, o nome, certo? O título, como tá aqui negrito, né? No caso, o subtítulo, se houver, no caso, certo? O ano de apresentação. Também é importante colocar, pessoal, número de folhas, volumes, certo? Categoria, que é a área de concentração, instituição, local, também o ano da defesa. Esses itens devem ser colocados, tá bom? E a quarta referência é uma obra coletiva, né? Ou pode ser considerado também a autoria de entidades, tá certo? Então, deve-se colocar o autor, o nome, né? O nome da entidade, o título, local e ano, que não pode faltar, tá bom? Nas referências. Então, nessa semana, pessoal, vou mandar materiais sobre isso para vocês verem como são as referências de acordo com a norma, tá bom? Para vocês se situarem bem, certo? Como material complementar. Turma, a temática da aula de hoje, da semana 3, aula 3, ela se encerra aqui. Então, toda semana temos uma atividade a fazer. Nessa semana 3 tem o fórum 3, certo? E a lista de exercício 1. São atividades bem interessantes que envolvem leitura e interpretação, pessoal. Vocês vão ver na plataforma, ou seja, no ambiente virtual de aprendizagem, uma lista de exercícios referente a um artigo na área da extensão e um fórum. Eu peço que vocês possam discutir, ou melhor dizendo, escolher um desses elementos básicos e discutir sobre eles, tá bom? Uma atividade básica, tá? Muito boa de ser realizada. Então, vocês vão fazer isso na semana 3, tá bom? Antes de encerrar nossa aula de hoje, pessoal, eu havia dito na aula anterior que eu já ia disponibilizar o template do relatório final. Vou mandar para vocês no modelo do Word, tá certo? Vai ser enviado no modelo do Word e vocês vão seguir o que está pedindo no template. Tem que ter no template, como a gente está mostrando aqui para vocês, e vocês ainda vão ver quando vocês receberem, né? Que é a capa, que você tem que colocar o nome da instituição, né? O curso que você está fazendo, né? Licenciatura em Matemática à distância, na UAB, no IFPI, certo? Eu coloquei aqui Polo Parnaíba e Paulistano, porque são os dois polos que estamos trabalhando nesse momento, certo? O polo de vocês. Vocês colocam aqui os autores do projeto e abaixo vocês colocam o título do projeto, tá bom? Eu coloquei aqui, quem for de Paulistana, bota Paulistana, né?
aqui é a cidade. Se for de Parnaíba, bota Parnaíba. E aí coloca o mês e o ano, né? Da conclusão. No caso vai ser julho, né, pessoal? Aí depois a gente tem, pessoal, os dados gerais. O que você tem que colocar como dado geral do projeto de extensão, relatório final. No caso aqui é o relatório final. Lembrando, turma, que você já tem em mãos o quê? O pré-projeto. Por isso que é importante a procura o quanto antes dos orientadores, porque é para entregar o pré-projeto, pessoal, no final deste mês de abril, certo? Então, veja com seus orientadores, converse as ideias, as ações de extensão. Procure, pessoal, muitos trabalhos, porque vai servir de inspiração para vocês também. Inclusive, vocês lembram que na aula 1 eu coloquei algumas temáticas de extensão para ajudar a despertar outras ideias para vocês, tá bom? Então, procure trabalhos, leiam bastante, né? Sobre essas ações que são bem interessantes, pessoal. Como eu já havia dito, a ação de extensão é muito interessante, tá bom? É importante você sair dos muros da tua instituição e ir atrás da comunidade, ajudar a comunidade, né? As ações sociais, né? Essas atividades lúdicas, inovadoras, interessantes, despertam muito o interesse dos alunos pela disciplina de matemática e a gente considera, o pessoal de maneira geral, né? Considera muito a matemática como se fosse o bicho-papão. Eu particularmente gosto muito de matemática, sempre gostei, desde as séries iniciais. Mas tem muitos alunos que vê a matemática como algo de terror, né? Despertar ações de extensão ativas, né? Científicas, motivadoras, interessantes, vão fazer os alunos se interessar pelas disciplinas, né? Que é o foco da gente, né? Realizar a ação de extensão na escola e que dê o produto final, né? Seja satisfatório, certo? Então, aqui como dados gerais, voltando aqui para o template, a gente tem aqui o tema. Você tem que colocar aqui o tema, né? O título do projeto e a área temática que ele envolve. E eu coloquei polo, aí você coloca paulistana ou Parnaíba, né? Aí a professora da disciplina, eu até coloquei meu nome. Você tem que colocar o professor, orientador que está orientando você da disciplina específica, certo? Colocar o nome do professor, o CIAP, que é a matrícula dele da instituição, o campus que ele atua, fone, e-mail, né? E também a disciplina do professor orientador no período vigente, que disciplina está ministrando para vocês, tá bom? Coloquem lá. Formação e titulação. Pessoal, esses dados gerais, eles servem para quê? Vocês podem pensar, aí, professor, tem muita coisa aí que eu acho desnecessário. Não, pessoal, porque é preciso esses dados, tá, para que seja cadastrado o projeto no SUAP. Muito importante cadastrar, né? Que você pode ganhar a declaração depois, né? Das horas trabalhadas, tá? Aqui, continuidade. Ainda em relação aos dados gerais, pessoal, ó, tem que colocar a equipe de execução, que são os alunos. Se também tiver algum colaborador, caso tenha, coloque também o nome dos alunos envolvidos. Eu sei que são poucos alunos a cada disciplina, né? Porque tem poucos alunos cursando de projeto integrador 3. Aí coloca o CPF ou então a matrícula, tá bom? Por 2, certo? Vocês têm matrícula na instituição, né? Colocar o e-mail, fone, telefone, né? E a formação e titulação, tá bom? É importante também, pessoal, colocar o período de realização do projeto na escola. Início e fim, certo? É o período que ocorreu, certo? Começo ao fim. Também, turma, o local de realização. Que escola você fez a sua ação de extensão, seu projeto? A carga horária total do projeto e o público-alvo atendido, se foi aluno do ensino fundamental, se foi aluno do ensino médio. Então, é importante que vocês definam esse item, porque a gente vai cadastrar junto ao SUAP, tá bom? E aqui, basicamente, o que tem que conter no relatório, né? Escrito no relatório de vocês. Tem que conter, pessoal, como vocês podem observar, os elementos básicos que eu expliquei durante as aulas semanais, tá certo? Porque hoje eu encerrei os elementos básicos do projeto de extensão, a gente encerrou hoje. E aí,
outras aulas a gente vai ficar revisando esses elementos. Foi encerrado hoje, por isso que eu estou mostrando aqui o template final, do relatório final do projeto de extensão, tá bom? Então, tem que ter o resumo, tem que ter a introdução, tá certo? Tem que ter a justificativa, a fundamentação teórica, objetivo geral específico, a metodologia de execução do projeto de extensão, o cronograma de execução do projeto, os resultados e também a disseminação dos resultados, as considerações finais, certo? E também as referências, né? Colocar esses itens aí e escrever na forma do relatório, pessoal, que vocês vão entregar no final da disciplina. É no mês de julho, tá certo? Pessoal, a gente está na semana 3, a gente vai fazer uma pausa, entre aspas. A gente volta na semana 4, que vai ser no dia 26 de junho. Mas, nesse intervalo de tempo, turma, a gente vai fazer encontros pelo Meet, certo? Eu coloquei aqui os horários, inclusive vocês receberam lá no planejamento, né? Os dias, certo? E dia e a hora que serão realizados os encontros pelos dois polos, tá bom? Claro que a gente vai colocar um lembrete para vocês não esquecerem de participar das reuniões, porque esse momento é importante, pessoal. E nesse intervalo de tempo, a gente tem que estar articulando o projeto. Eu tenho que estar acompanhando o desenvolvimento. Vocês têm que estar me relatando como está acontecendo as ações de extensão nas escolas, tá? Então, assim, nesse momento que a gente vai estar conversando pelo Meet sobre isso, tá? Fora isso, tem um e-mail que eu já disponibilizei a vocês caso haja necessidade, tá bom? Basicamente isso, pessoal, que eu tenho para dizer para vocês na aula de hoje, certo? Eu agradeço imensamente a atenção de todos, um forte abraço e até a próxima aula. Mas antes, eu encontro pelo Meet, tá bom? Até lá. Só aqui foram algumas referências que foram utilizadas para a elaboração dessa aula, tá bom? Mais uma vez, um forte abraço a todos.